objetivo é a aproximação, é a gente se aproximar um do outro. E finalmente a missão, o local da missão onde é, irmãos? É na igreja o local da missão? Não, o local da missão é onde? Na comunidade. Qual é a intenção, irmãos, da missão? Seria amar a Deus? Seria amar quem? O perdido? E qual seria o foco da missão? Eu e o perdido. E o objetivo, a transformação desse perdido. Então, no final, ao invés de igreja saudável, você pode substituir aquilo ali por discípulo. Por discípulo. Então, você se considera um discípulo de Cristo? Quando você está envolvido nos três? Quando você está envolvido nas três áreas. Agora veja, durante este ano de 2014, nós, e já falamos aqui para vocês em algum momento, nós tivemos algumas dificuldades, muitas dificuldades. E uma delas foi a distância dos departamentos dos anciãos. Nós não temos hoje, irmãos, aqui na igreja de Siqueira Campos, nessa nova formatação, nós não temos primeiro ancião aqui. Não tem um ancião mais importante do que outro. Por exemplo, e eu disse isso na reunião de comissão a semana passada, eu não consigo, nenhum dos anciãos consegue, por exemplo, fazer o que Anilton faz. Nenhum consegue. Os demais não conseguem também fazer o que Saulo faz, o que o Abimael faz, entende? Então veja, cada ancião ele tem o quê? A sua área de identificação. Então isso foi bem trabalhado, foi bem estudado entre a gente. E para que os departamentos da igreja, e você também, então tenha condições de buscar alguém mais próximo seu, para responder algumas questões, atender algumas necessidades, nós temos então um organograma para 2015, e esse organograma acontece dessa maneira. Nós temos aqui o ancião espiritual, o Douglas. Então esses três departamentos, mordomia, tesouraria e secretaria, está sobre a responsabilidade dele, ok? Ele quem orienta isso aqui. O Valdes como ancião administrativo, áudio e vídeo, comunicação e patrimônio, então ele cuida disso aqui, ele quem coordena isso aqui. O Anilton, escola sabatina, ministério da criança e ministério do adolescente. O Saulo, ele é responsável, irmão, direto pela construção da nova igreja. E Ministério da Música, Saúde e Publicações. O Barroso, Diaconato, Ministério da Família, Ministério da Mulher e Ministério da Recepção. E o Abimael, Ministério Pessoal, que o ancianato puxou então para ele, o Ministério Jovem, Desbravadores, Aventureiros e ASA, né? Antigo ADRA, ASA. Então isso aqui já foi apresentado à comissão semana passada. Isso aqui foi um ajuste entre o próprio ancianato, depois de queimar neurônios e etc. A gente então chegou a esse consenso. E a gente espera então tocar a igreja através desse organograma, ok? Para o próximo ano, para 2015. Agora, as metas nossas para 2015, irmãos, na área da comunhão, relacionamento e missão, são essas aqui. Olha só. Este ano de 2014, nós tivemos um crescimento interessante na área da comunhão, por exemplo. A meta que nós escolhemos para crescer na comunhão para 2014 foi crescimento espiritual. Isso nós estamos presenciando isso. Nós temos hoje uma multidão de irmãos, a maioria dos irmãos dessa igreja hoje tem assinatura de lição de escola sabatina. Nós temos muita gente envolvida no revivado por sua palavra, enriquecimento espiritual, etc. Nós tivemos um crescimento bem interessante, bem significativo na área da comunhão. Nós não crescemos no relacionamento e nem na missão. Crescemos quase nada, quase zero. Então, para o ano que vem, nós vamos continuar crescendo na espiritualidade, como nós crescemos este ano, mas nós temos um outro foco, temos uma outra meta geral. E essa meta para o ano que vem é crescer aonde? Na fidelidade. Nós temos uma construção aí, à frente, e a gente então pensou que essa seria nós temos uma construção meta para a gente crescer na área da comunhão. À frente, então, nós estamos ainda desenvolvendo, irmãos, essa seria nós temos uma construção meta para a gente crescer na área da comunhão. À frente, então, nós crescer na fidelidade. Então, crescer na fidelidade não é só chegar aqui o pastor na comunicação pastoral e dizer, olha, irmãos, vamos crescer na fidelidade, não. Nós crescemos na fidelidade assim. Então crescer na fidelidade não é só estratégias, ok? Junto ao Ministério de Mordomia, junto ao Ministério de Tesouraria, ao ancianato, para que a gente então cresça na fidelidade. E vamos apresentar essas estratégias mais à frente para vocês. Agora,
no relacionamento, a proposta é ser uma igreja receptiva. Então, essa é a proposta, irmãos, para o ano que vem. Pastor, como ser uma igreja receptiva? Você pensa que ser uma igreja receptiva, se você pensa que ser uma igreja receptiva é ter um monte de gente simplesmente ali recepcionando as pessoas, não é só isso. Ser uma igreja receptiva, irmãos, envolve, de forma assim muito especial, você que é membro está sentado aí. Então você precisa compreender isso aí. Então nós temos algumas estratégias, algumas capacitações que nós vamos ter que trabalhar com a igreja, inclusive no sábado de manhã. Vamos parar aqui um sermão, em vez de um sermão, capacitar a igreja como ser receptiva. Ok? Temos algumas estratégias que estamos desenvolvendo para que a gente se torne uma igreja o quê? Mais receptiva. E na missão, nós continuamos com a mesma meta de 2014, ser uma igreja missionária. E a porta de entrada, irmãos, a porta de entrada para sermos uma igreja missionária vai ser isso aqui, olha, esse tema. Que tema é esse? Viva com o quê? Esse livro é sobre o quê, irmãos? Saúde. É o novo livro evangelístico do ano. É o novo livro. Pastor Mark Feeling. Simplesmente extraordinário. A mensagem de saúde, leve mensagem. Através desse livro aqui. Nós vamos para Santa Lúcia. Vamos ajudar uma igreja que quer estabelecer ali, que é a igreja de Jabutiana. Essa igreja quer se estabelecer ali. Logo depois de Santa Lúcia, a gente encontra ali um lugar chamado, a 1.500 metros, um lugar chamado Brejo Grande. É um povoado com aproximadamente 400 pessoas. Tivemos um contato já com o presidente ali da comunidade, 400 pessoas ali. Aquelas pessoas não precisam de dinheiro, porque segundo esse presidente, a maioria dessas pessoas trabalham. Eles precisam de creche e outras necessidades, por exemplo, orientação orientação conjugal, eles precisam orientação de higiene, eles precisam orientação como cuidar, como educar filhos. Então nós podemos fazer muita coisa por essa comunidade ali, chamado Brejo Grande, ok? E estamos aí caminhando, indo lá, uma vez na semana. Vamos começar esse trabalho. A porta de entrada para o nosso trabalho aqui será a feira de saúde, naquela praça, enorme praça que tem logo na chegada ali daquele bairro. E estaremos distribuindo um livro desse para cada pessoa ali, ok? Então, são essas as metas gerais para onde a igreja de Siqueira Campos haverá de caminhar em 2015. Outras orientações mais detalhadas a gente passa depois. Quero convidar a irmã Marlene. Nós temos aqui uma ata, uma curta ata, e depois temos uma pesquisa a aplicar na igreja. Vamos fazer o seguinte, irmã Marlene, vamos ler a ata primeiro e a pesquisa a gente depois não precisa falar mais, tudo bem? Ok, o censo. Hoje à tarde, o censo até amanhã à noite. Alcançou quanto por cento da igreja, irmã Marlene? 70%, mais ou menos. 70% da igreja o censo já alcançou. Mas tem gente, será que aqui dentro que não... Ainda tem algumas pessoas? É só atualizar. Ok, fique esperto aí para o seu nome não ir na lista de desaparecido, viu? Bom dia, feliz sábado a todos. É a 13ª reunião, né, extraordinária da igreja, que foi realizada, né, no dia 23 de novembro, né, de 2014, domingo passado, às 17h55. E após o pastor Davi fazer a preleção sobre esse planejamento de 2015, planejamento estratégico de 2015, né, aí passou-se a movimentação dos membros, né, da secretaria. Então foram batizados, através do voto 2014-52, foram batizados lá em Santa Rosa de Lima, no dia 19 de outubro, as seguintes pessoas: Carlos Alberto dos Santos Arcanjo, Carlos Daniel Souza de Jesus, Carlos Wirral, né, Alves Arcanjo, Elis Rejane de Souza, Gabriel dos Santos Arcanjo, Gisélia Tavares Oliveira, José Fabrício Mota da Silva
e o Willey Alberto Alves Arcanjo. No dia 24/10 foram as seguintes pessoas: Ana Carla Batista dos Santos Pinto, Maria Antônia Mota, Maria Evangelista Santos, Maria Joana Naeli Batista dos Santos Pinto e Maria Lúcia Mota, Maria Moura e Rick Sancler Souza Menezes. Então, eles estão sendo, foi votado na comissão e para a igreja receber, e aqui a igreja também receber, as pessoas para serem admitidas, né, na igreja do Siqueira Campos, mas depois de formada a igreja lá em Santa Rosa de Lima, eles serão transferidos. Aí tem transferências, cartas de transferências. Para receber, nós temos 3 irmãos: Maria Judite Almeida, Wesley Almeida de Jesus, que é o neto da dona Maria Judite. Eles são de Carira, vindo para cá, para Siqueira Campos. E Reginaldo Tavares dos Santos está vindo da Igreja Central do Salvador, da Associação Bahia. Para enviar, nós temos... vamos ver se estão... Seja bem-vindo, Salvador. A Maria... esposa da Serino, E a irmã Maria Judite é a mãe da irmã Sara, né? Sara Marise. Para enviar, nós temos 5 pessoas, né? 2. Para enviar, Campinas, Central de Campinas, da Associação Paulista Central, né? O nosso Alisson, né? Que cuidava da internet aqui, né? Alisson Costa Barbosa. Para o Novo Paraíso, tem o Cláudio Santos Acioli. Também para o Novo Paraíso está indo o casal, o irmão, o pai do irmão Anselmo, né? José Antônio Correia, e a esposa dele, Vandete da Silva Carvalho Correia. E está indo para Jardim Camburi, em Vitória, Espírito Santo, né? Da Associação Espírito Santense. Plácido Silva da Rocha Pita. Essas são as... Irmãos, essa é a primeira leitura. Qualquer observação, então procure a gente ou procure a irmã Marlene, ok? Muito obrigado, irmã Marlene. Esses nomes, só um detalhe, irmã Marlene, esses nomes que a irmã Marlene leu, de membros batizados lá em Santa Rosa, apareceram aqui 15 nomes, mas são 21 pessoas, então tem 6 nomes e que estão chegando aí, ok? Porque foram batizados no mês seguinte, na virada do mês, e a Kézia deve estar passando para ela, todas as cestas foram entregues lá. Então são 21 pessoas, e importante dizer que essas 21 pessoas, com exceção de um jovem que não está frequentando mais a igreja, está muito desanimado, com exceção desse jovem. Então as 20 pessoas, e com exceção da Bárbara, ali que é a filha de André e da Ariane, foi batizada lá também. Então as 19 pessoas, nesse exato momento, irmãos, eu quero crer, porque assim tem acontecido em todos os cultos, eles devem estar agora de manhã louvando o Senhor ali em Santa Rosa. Muito forte, né? A igreja nasceu forte ali em Santa Rosa de Lima, louva a Deus por isso, louva a Deus por isso. Alguns deles são líderes, inclusive da igreja católica ali naquela cidade. Então vamos continuar orando por esses irmãos ali. Queridos, vai agora então a última informação, que é a pesquisa. Antes de você entregar a pesquisa, Isaac, dê uma seguradinha aí. É coisa rápida demais, são 3 perguntas, talvez você nem precise responder as 3. Você vai ler aí, mas para facilitar esse cabeçalho que você vai ler, a pergunta aqui é o seguinte: a liderança da igreja, vez ou outra, sinaliza a missão, sinaliza para a missão, que entra presidente e sai, muda, então, entra um presidente, então ele estabelece um projeto para o campo. Aí daqui a pouco ele já muda aquele projeto, já é um outro projeto. E daqui a pouco sai esse presidente e entra outro, então tem um outro projeto. Então a pergunta é o seguinte, a pesquisa tem que ver com isso aqui. O que é que a igreja acha, você como membro, que essa mudança, interrupção de projetos e criação de novos projetos, isso tem colaborado ou tem de fato, como pensa lá a missão, prejudicado o andamento da igreja? Então essa é a observação. Não precisa colocar nome, ok? Você vai devolver isso ainda agora, porque isso a gente tem que entregar hoje à tarde lá na reunião que nós vamos ter ali na Igreja Central. Então pode entregar, assinale aqui, olha, se você é feminino ou masculino,
Ok? Se você é líder ou membro, se você, no caso da capital, não é isso? Ou do interior, de repente alguém no interior aqui frequentando. Se você é maior de 17 ou maior de 30, ok? Então está muito claro aí, 3 perguntas. E é importante você escrever isso aqui. Tem canetas, viu? Tem canetas aí. Chegou aí não? Tem canetas. O pessoal está distribuindo canetas também. Vamos gastar mais uns 5 minutos nisso aqui e a gente conclui essa parte longa, mas necessária nessa manhã. Enquanto você recebe a pesquisa, Irmão Braz consegue vir aqui para frente, para esse lado aqui? Porque ali já tem, acho que a maioria já alcançou ali, e aqui está longe ainda. Aqui, irmão Braz, vem da frente para o fundo, por favor. Essa pesquisa está sendo apresentada hoje, nesse exato momento, imagino, em todas as igrejas. Irmão Braz, tem mais caneta? Se alguém está sem caneta, levante a sua mão. Ok? Levante a mão, por favor, quem está sem caneta. Irmão Braz, à sua esquerda aqui agora. A Tawane aqui à sua esquerda, por favor. Irmão Braz. Aqui. Mais um. Ali atrás. Quem está sem caneta, levante a mão. Alguma pergunta? Você acha que deve explicar de novo? Explicar a pergunta de novo? Se você tem dúvida, não responda, ok? Ainda. Vamos lá. Nós já fizemos então uma prévia aqui, um geral. Vamos para a primeira pergunta. Numa escala de 0 a 10, qual a probabilidade de você recomendar o processo de discipulado da missão a um amigo de outro campo, de outro lugar? Se encontra alguém aqui lá do Espírito Santo, e você diz assim: olha, na minha igreja
O que está acontecendo na sua igreja lá? Alguma coisa? Tem alguma direção? Você diz assim, tem. Lá a gente está falando de comunhão, relacionamento e missão. Ok? Então, você teria hoje condições de falar alguma coisa, conversar alguma coisa sobre esse assunto com ele? Ok? Você acha que essa linha, comunhão, relacionamento e missão, veja que isso aqui não é uma preocupação da igreja local, irmão, isso aqui é uma preocupação da igreja mundial. Um relatório seguirá depois para a igreja mundial, ok? Através das suas instâncias, união, divisão e conferência geral. Então veja só, comunhão, relacionamento e missão, esse processo nosso de discipulado, o que você acha? Você acha que esse processo, é interessante esse processo, que você como crente, como filho de Deus, você pode crescer assim? Você pode se tornando um discípulo dessa forma, envolvido na comunhão, no relacionamento, na missão? Entenderam aí a pergunta? Melhorou um pouquinho? Melhorou? Ok? A segunda pergunta... vamos lá. Primeiro você responde aí. A segunda pergunta é você vai só responder se a sua resposta... se a sua resposta foi abaixo de 9. Se você colocou 9 ou 10, você não responde. Se você colocou de 8 para baixo, então você responde, ok? Se a sua resposta foi abaixo de 9, o que você nos sugere? Olha o que a Igreja Mundial está perguntando. O que você nos sugere para que possamos alcançar nota 10? Apenas para aqueles que deram nota de 0 a 8, ok? Se você não encontrar, a terceira pergunta, se você não conseguir encontrar 3 razões, encontre pelo menos uma. Escreva pelo menos uma. Você atribuiu essa nota por quê? Se foi muito baixa, justifique por quê. Senão não vai entender. Se foi 9 ou 10, então também diga por quê. Ok? Os distritos pegam isso aqui, entregam um relatório para a missão pega esse relatório de todos os distritos, entrega à União. A União pega um relatório de todas as uniões, entrega às divisões. E daqui a pouquinho chega então um relatório final lá na Conferência Geral, com o pastor Ted Wilson. E, irmãos diáconos, aqueles que já responderam, vocês já podem ir recolhendo, por favor. Mais 30 segundinhos para não interromper você com a continuidade do nosso culto. Vamos fazer o seguinte, Anilton, vamos cantar este louvor para a oferta de construção, ok? Enquanto os diáconos, então, vão recolhendo, à medida que você vai terminando. Vamos convidar o Ministério da Música para cantar esse louvor com a gente, para dirigir esse louvor com a igreja. Enquanto você, então, tem a oportunidade de colocar aqui nessa caixinha a sua oferta para a construção da nossa nova igreja. Certamente, na próxima semana, nós daremos informações mais precisas do andamento da nossa construção, viu? Alguma coisa esse final de semana, algumas coisas estão acontecendo nessa virada de semana até segunda, e a gente então atualiza você no próximo sábado. Temos coisas novas aí do andamento do nosso projeto, se Deus quiser. Porque amo tua casa, ó Deus, faço tudo por amor a ti. Minha vida, minha casa, meu trabalho, minhas posses, tudo isso te entreguei. Tudo que eu tenho é teu.
para Deus. É preciso amar sem limites, adorar, adorar trazendo ouro, adorar trazendo a prata, adorar trazendo tudo, para ter a sua casa um palácio para Deus, um palácio para Deus, para Deus. Amém. Vamos orar assim como estamos. Querido tesoureiro, essa semana, a partir de terça-feira, se você puxar um extrato lá da conta exclusiva da construção, é uma exclusiva conta que a missão abriu só para a construção, eu imagino que deve ter mais de 170 mil reais lá. Então nós temos já uns 170 mil reais para começar a nossa construção. Qual foi a igreja que já começou o seu trabalho com 170 mil em caixa? E temos muitas promessas. Nós temos muitas viagens que nós precisamos fazer ainda. Salvador, norte da Bahia, sul da Bahia, São Paulo, para buscar recursos para a nossa igreja. Vamos orar como estamos. Grandioso Deus, a tua bênção repouse sobre cada adorador, que neste momento, ó Deus, pôde contribuir com a sua oferta. A tua bênção repouse sobre Deus no teu novo templo. E nós não temos dúvida de que o Senhor também sonha com esse novo templo. Esse novo templo representa, ó Deus, não apenas uma necessidade para as nossas vaidades, de jeito algum. Esse novo templo, sobretudo, representa, Senhor, a tua vontade para esse bairro, para essa igreja. Será um centro de influência aqui em Siqueira Campos. Todas as pessoas que passarem aqui, ó Deus, por essas ruas, haverão ao contemplar esse templo, eles vão perceber que a tua igreja é uma igreja organizada. A tua igreja é uma igreja bonita. Nós, como teus filhos, nós gostamos, ó Deus, de coisas grandiosas para o Senhor. Abençoe cada adorador, abençoe cada membro e abençoe, ó Deus, os planos e o andamento dessa construção, desde o momento agora da construção dos projetos e também com o início dessa construção. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Aleluia, Senhor, ao teu nome. Aleluia, Senhor, ao teu poder. Aleluia, ó Deus, porque o Senhor é o nosso Deus e nós somos o teu povo. Aleluia, Senhor, ao teu nome. Seja ainda o nosso convidado de honra aqui nessa manhã, esteja passeando, ó Deus, livremente aqui pelos nossos corações, pela nossa mente, e que nesse momento toda a honra e toda a glória seja dada ao teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Feliz sábado para você. Eu estou muito feliz em estarmos aqui nessa manhã de sábado. Um dia ensolarado, um dia gostoso, feliz. Eu ainda estou com um gostinho da festa da amizade aqui na boca. Cadê a Rejane? Rejane fez uns cupcakes que eu vou te dizer, viu? Tava demais. Mas o interessante é que nessa festa tinha um cara que o cara parecia uma celebridade. Impressionante. O rapaz tirou acho que umas 100 fotos. Ele chegava, tiravam foto. Ele chegava, tiravam foto. Olha, muito bom, viu? Quem convidou esse camarada aí acertou na festa. Parecia uma celebridade. Que bom que a igreja tem essas celebridades. Muito feliz, irmãos, porque nossa igreja é uma igreja jovem, uma igreja que vibra e que hoje é uma igreja militante, mas eu tenho certeza que daqui a pouco vai ser uma igreja triunfante. Amém? Essa semana a gente estava trabalhando ali, pensando, conversando com Deus, aí para trazer alguma coisa que pudesse preencher o coração aqui. E eu confesso a vocês que Deus, Ele faz coisas maravilhosas na nossa vida e Ele sempre me lembra que nós pertencemos a alguém. Você tem esse sentimento de que você pertence a alguém? Você tem esse sentimento de que você faz parte de alguma coisa? Quer ver? Dá um exemplo aqui. Vou pegar esse casal bonito aqui. Ninguém precisa olhar para eles não, porque eles vão ficar com vergonha. Ô Cris, quando você olha para o maridão assim, e você olha bem nos olhos, aí você fala assim: você me pertence. Fala ou não fala? Você é meu. E ele, por sua vez, diz: sou mesmo, sou mesmo. Não é quando você vê um casal de namorado ali se derretendo, aí ele fala assim: você é minha. Aí ela fala: sou mesmo. Aí você vê aquele casal assim já com alguns anos ali, ele olha para ela bem nos olhos assim e diz: você é minha. E ela fala: sou mesmo, sou sua. Quando ela fala então: você é meu, mesmo que ele não se sinta, ele fala: eu sou mesmo, sou seu, totalmente seu. O fato é que eu e você temos isso, é inerente. A gente precisa sentir que pertence a alguém ou a alguma coisa. E eu quero dizer para vocês, irmãos, que eu sou muito feliz porque eu sinto que eu pertenço a Deus. Você também sente isso? Você sente que você é de Deus? Interessante que quando você lê ali, se quiser abrir a sua Bíblia aí no livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 27, você vai ler ali a história da criação. E ali você vai ver, a narração bíblica diz que Deus, leia aí, Gênesis 1, 27, Deus fez o quê? Criou o homem à sua imagem e semelhança. Então sabe por que você tem esse sentimento de que você é de Deus? Porque foi Ele que te criou. Porque foi Ele que te fez. Você consegue imaginar ali pelos olhos da fé, Deus fazendo ali Adão, e dali a pouco Adão já estava vivo, e aí ele olha assim para Jesus
e fala: Senhor, eu sou teu. Mas o interessante é que a vida anda, passa, e em algum momento a gente pode talvez perder esse sentimento de pertencer a Deus. Não sei se em algum momento da sua vida você já passou por essa crise aí. Será que eu sou o mesmo? Será que não? E o que mais me chama a atenção, irmãos, é que Deus não desiste de você e de mim. Deus, Ele olha para você e fala: você é meu, eu não desisto de você. Não importa o que você faz, não importa o que você fez, não importa ainda o que você vai fazer, mas você é meu. Foi eu que te fiz. Interessante que no Salmo 100, no verso 3, o salmista diz ali que nós somos povo e somos rebanho do seu pastoreiro. Sabe, irmãos, quando a gente entende que pertencemos a Deus, o céu fica mais próximo. Quando a gente entende a quem pertencemos e para onde queremos ir, o céu fica mais próximo. E Deus, Ele não mede esforços e nem distância. E a Bíblia, ela tem um relato que me chama a atenção, porque Deus, Ele foi longe em busca dessa pessoa. Abra sua Bíblia aí, no livro de 1 Reis. 1 Reis, capítulo 17. Você achou? 1 Reis, capítulo 17. A história que você lê aí é uma história muito conhecida. Fala de Elias, né? Fala ali do momento em que ele falou lá para Acabe que não ia chover, essa coisa toda. Mas não é essa história que eu quero trabalhar com você hoje. Não é esse o conceito e nem é isso que eu quero extrair daí nessa manhã. Eu quero ler com você 1 Reis 17, a partir do verso 8. Leia comigo. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos ou 2 gravetos, e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai e faz o que disseste. Mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para o teu filho. O interessante é que o relato aqui, ele não fala o nome dessa viúva. E você também não vai encontrar nos livros inspirados. Só diz que era uma viúva. Sarepta era uma cidade que ficava mais ou menos a 14 quilômetros ao sul de Sidom e mais ou menos 21 quilômetros ao norte de Sidom. Ela ficava quase que ali no centro, onde era feito
o maior número de ídolos. A idolatria ali era muito forte, tanto que Sarepta significa fundição, dada ao nome da cidade porque era uma prática muito comum de se fundir metais naquela região. Por isso esse nome. E o interessante é que essa viúva morava ali, nessa região, em Sarepta. E aí eu quero perguntar para você: por que o interesse de Deus nessa mulher? Uma viúva, o relato diz que muito provavelmente ela iria morrer junto com seu filho, porque não tinha comida, a seca já estava demais. E aí eu quero perguntar para você, qual o interesse de Deus nessa mulher? Por que você acha que Deus mandou Elias até lá? Mas você pode falar assim: Douglas, Deus mandou Elias até Sarepta para ele fugir de quem mesmo? De Jezabel? Do rei Acabe? Não é isso? No primeiro momento você pode entender que Deus falou assim: Elias, sai daí agora do riacho e vai para lá, porque você precisa se proteger daqueles que querem te matar. Não é isso que a gente pode entender num primeiro momento? Eu quero dizer para você, irmãos, isso é um pensamento meu. Deus aqui não queria salvar a vida de Elias. Deus aqui queria salvar a vida da viúva. Você lembra lá atrás a história de Raabe? Quando Deus falou assim para os espias: olha, entrem lá em Jericó e espiem toda a cidade. E daquela cidade só se salvou Raabe e a família dela, não foi? Não é? Assim que diz o relato. Também eu acredito que Deus ali não mandou os espias espiar nada, irmãos. Deus já havia entregado a cidade na mão do povo de Israel. E espiar o quê? Eles foram até ali saber se alguém queria se salvar. E ali em Sarepta, da mesma forma, Deus agora manda o profeta para ajudar aquela mulher, aquela viúva. E o que me chama a atenção aqui é que essa mulher já havia em algum momento ouvido desse Deus de Elias. Em algum momento ela já havia escutado sobre o Deus de Elias. E quando ela recebe ali o profeta, sem ter muito para oferecer, Elias faz um pedido então, meio que fora do senso comum: olha, me dá o que comer. E a resposta foi direta: eu não tenho muita coisa para te dar. Só tenho um punhadinho de farinha e um pouquinho de azeite. Interessante é que o azeite naquela época era um produto muito valioso. Se fazia inclusive moeda de troca com azeite. Você vê que o relato bíblico traz várias histórias em que se pagavam dívidas com azeite. E agora o profeta faz um pedido: olha, você vai lá dentro da sua casa, prepara o que você tem lá e traz para mim. Eu vou comer primeiro que você. Eu não sei se é o caso de vocês, mas alguém aqui já abriu a despensa e não tinha nada para comer? Entendam, nada é nada. Nada. Que você abre, você olha assim, vê lá os bichinhos andando, não tem nada. Aí você vai na parte de baixo, não tem nada também. Aí você vai na geladeira também, tá aquele, quem sabe aquela cebola que sobrou ali, só tem aquilo. Já aconteceu com você? Já aconteceu comigo. Eu não posso falar mentira, não é que não tinha nada, tinha fubá. Tinha um pouco de fubá, tinha. E por um bom tempo a gente passou na base do fubá. Sabe o que é fubá, né, irmãos? Sabe? É que alguns lugares não conhecem como fubá. E eu lembro que a gente comeu uma época tanto fubá, de todo jeito. Fubá mole, fubá duro, fubá frito, enfim, que hoje eu não sou muito fã de fubá. Porque essa época foi uma época difícil para a gente, mas é o que a gente tinha para comer. E eu me lembro que uma vez eu, cansado daquela situação, eu falei: Senhor, não é possível. A gente vai ficar comendo fubá até quando?
E eu me lembro que um dia o Mateus, meu mais velho, falou para mim assim, eles me chamam de Chu, me chamam de pai. Ele falou, Chu, eu estou com vontade de comer um biscoito recheado. Veja, não era nem coisa muito saudável, mas é o que criança gosta. Queria tanto um biscoito. Irmãos, aquilo foi como enfiar um punhal assim no meu peito. Eu falo, meu Deus, eu não tenho um pacote de biscoito para dar ao meu filho. E eu me lembro que naquela hora eu ajoelhei ali e eu orei. Falei, olha, o senhor precisa mudar essa situação, porque isso não vai muito longe, eu não vou conseguir. Mas você pertence a Deus, irmãos. E é por isso que eu digo que eu pertenço a Deus, porque a gente estava levantando logo depois do amém. E aí alguém bate na porta. E a gente vai abrir a porta. E são os irmãos que também pertencem a Deus, com umas cestas gigantes de alimento, de tudo que você pode imaginar, inclusive um monte de biscoito recheado. E aí, como é que eu não vou acreditar que esse Deus, ele se importa comigo? Como é que eu vou acreditar que esse Deus não é o meu Deus? E essa viúva, quando ela oferta para o profeta aquilo que ela tem, tudo que ela tinha, ela está dizendo assim, eu confio no Deus que você confia. Eu sei que o Deus de Elias é um Deus poderoso. Eu sei que o Deus de Elias pode mudar a minha vida e pode mudar a sua. E o interessante é que logo depois que ela serve ali, se você continuar lendo no relato, lá em 1 Reis 17, você vai ver que Elias diz assim, olha, vai e faz, porque segundo a palavra do Senhor, não te faltará a farinha nem o azeite. E foi assim durante um bom tempo, e não faltou. Mas a lição para mim e para você aqui não está na botija cheia de azeite e nem na panela cheia de farinha. A lição para mim e para você aqui está na botija com pouquinho azeite e na panela com pouquinha farinha. A gente tem visto e já estamos se aproximando do novo ano. Está chegando aí, né? Natal, Ano novo, novos planos, novos objetivos. Essa semana foi terrível, porque inventaram uma tal de Black Friday. Saulão que o diga ali, né? Administra shopping. Terrível, as pessoas correndo e querendo comprar, né? Fiz a besteira de querer ir no mercado ontem à tarde para comprar alguma coisa para o café de hoje de manhã. Você só via aqueles carrinhos com TV de plasma, com som, com ar-condicionado, aquelas coisas absurdas, e aquelas filas. O consumismo, as prioridades. Mas a história dessa viúva me chama a atenção, porque ela não tinha nada, mas deu tudo. E é por isso que Deus se interessou em salvá-la. Vivia no meio de uma cidade corrupta, idólatra, mas já temia a Deus, e Deus foi buscá-la, porque ela precisava ter um encontro com Deus. E aí eu quero dizer para você, querido, Deus também está ou quer te buscar, onde você estiver. Sabe, às vezes eu converso com alguns amigos que falam assim, Douglas, está muito difícil continuar. Está muito difícil, a pressão é muito grande. A igreja já não é mais a mesma. Eu escuto muito isso. Talvez você tenha escutado também. Alguém te fala assim, cara, a igreja não é mais a mesma. Na minha época, aí parece que são 200 anos atrás, né? Na minha época não era assim. Na minha época não fazia isso. Na minha época não fazia aquilo. Cara, está muito diferente. Quero dizer para você, irmãos, que Jesus vai salvar aquele da época lá de 200 anos atrás e vai te salvar hoje também. Sabe qual é a grande diferença? É você saber a quem você pertence. Essa é a única diferença. A quem você pertence. Quem é o seu Deus? Ele é suficiente para fazer tudo que você precisa, tudo que você necessita. Se Ele for suficiente, então você está bem.
Mas se ele não for suficiente para fazer e te dar aquilo que você precisa, então você tem um problema. Então eu tenho um problema. Sabe, essa semana me ligou uma irmã, não é daqui, de uma outra igreja, que a gente fez uma semana de oração, e ela pegou o meu contato e ela me ligou, desesperada. Irmão Douglas, eu preciso falar com alguém. Eu falei, estou aqui, irmã, pode falar. Porque o marido envolvido com drogas, agora queria matar a esposa. E aí pegaram a esposa e levaram para Brasília, sem que o marido soubesse. Aí agora o marido revoltado quer matar quem? A família da esposa. E ela me falando, Douglas, agora a gente vai ter que ir embora daqui também, porque senão vai morrer todo mundo. E isso tem se tornado cada vez mais comum, porque vivemos num mundo corrupto, numa sarepta, quem sabe. Mas você pertence a Deus. Você é propriedade de Deus. E aliás, você é propriedade de Deus duas vezes, né? Primeiro porque Ele te criou, né? Você é a criação dEle. E em um segundo momento, quando o pecado nos separou dEle, Ele falou, não pode, preciso fazer alguma coisa. E aí Ele faz o quê? Ele morre e te resgata e te justifica do pecado. Você percebe isso? Sabe, irmãos, eu quero já concluir aqui, porque o tempo já avançou muito. Mas eu quero te fazer um convite. E eu preciso de 20 segundos só. Que você desligue agora o celular. Que você pare de falar com a pessoa que está do seu lado. Se estiver cochilando, acorde. Mas eu preciso que você agora, nesses 20 segundos, de fato pense e reflita a quem você pertence. Sabe, talvez o problema que você esteja passando te deixe meio que na dúvida. Mas Deus, Ele não é um Deus que reconhece problema. Deus, Ele só conhece a solução, irmãos. Deus é maior que qualquer problema. Deus é maior que a doença. Deus é maior que a falta de trabalho. Deus é maior que a dúvida. Deus é maior que o egoísmo. Deus é maior do que o pecado. Deus é maior do que você e eu. E Ele pode fazer tudo na sua vida. Sabe, quando eu olho para essa viúva e eu vejo Deus indo buscá-la, e aí eu olho aqui para a minha igreja e falo, não é possível que Deus não vai fazer o que fez com aquela mulher. Aqui na igreja, Deus, Ele pode mudar a minha e a sua vida. Acontece que o tempo está acabando, o tempo está se limitando, e a gente precisa de fato estar preparado como aquela mulher estava. Assim que o profeta chegou, ela sabia o que fazer. Ela entendia o que ela tinha que fazer. E eu preciso que nesse momento você também se entregue nas mãos de Deus. Não coloque nada entre você e Deus. Não tenha dúvidas de que Deus pode fazer aquilo que você não pode. Esse é o momento do apelo. A Daniela vai cantar uma música. E eu queria que você, enquanto ela canta, que você de fato entendesse o porquê Deus fez tudo o que fez por você. Te criou, cuidou de você, te buscou, quem sabe, né? Algumas pessoas usam uma frase que é uma frase quase que padrão. Deus foi lá e me tirou do lamaçal do pecado. Já ouviu isso? Né? Deus vai lá e pega assim e tira a gente lá daquele